Nossa, tô com tanto frio. Essa parte aí no vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para tirar a dúvida que eu mais recebo depois de o que aconteceu com você. Eu vou deixar o link do vídeo que eu já gravei respondendo isso aqui na descrição desse vídeo, vocês podem assistir. E a segunda pergunta que eu recebo é sempre relacionada ao equipamento que eu uso nas competições, nas corridas, nos triatlons. Tem gente que não sabe a diferença entre um e outro, tem gente que me fala só cadeira, como é essa cadeira? E como conseguir uma cadeira? Bom, nós não temos vinheta neste canal, nós já vamos direto pro vídeo, né, meu bem? Porque não tem vinheta aqui por enquanto, um dia teremos. Bom, gente, a handbike, como o próprio nome diz, é uma bike, é uma bicicleta de mão. Em inglês é hand cycle, e aí a gente abrasileirou para handbike. Ela é uma bicicleta para cadeirantes porque a gente usa a mão para pedalar. Isso aqui, ó, é o pedal da bike. Isso aqui, ó, são as marchas dela. Aqui, ó, aqui são as marchas, aqui é o freio. Se vocês observarem, aqui é a corrente. Já sujei a mão de novo. E aqui, ó, estão também as marchas, onde a gente troca aqui, ela troca aqui. Diferente de uma bike de quem anda, que geralmente tem a relação para trás, essa aqui tem para frente. Então a gente usa o rolo também na frente, tá? Ela então é uma bicicleta, é o equipamento oficial de ciclismo. Por mais longo que seja. Quer dizer então que você usa uma bicicleta para as corridas? Sim, usei muito tempo, hoje não uso mais. A última prova que eu fiz de corrida com a handbike foi uma maratona no ano passado. Eu já não fazia mais prova de corrida com a handbike, mas eu queria ter uma ideia de como foi a minha evolução em 4 anos. Então eu fiz a mesma prova que eu tinha feito em 2016, que foi a minha primeira maratona com ela. E aí eu fiz 2017, 2018, 2019 e eu queria saber como foi a minha evolução, então eu optei por fazer com ela. Mas foi a última prova de corrida que eu fiz com a handbike. Desde 2018, quando eu fui pra maratona da Disney, eu comecei a fazer as maratonas com a cadeira de corrida e provas menores de 5, 10 e 21 quilômetros e 18 e 16 também desde 2016 eu já faço com a cadeira de corrida. Bom, vamos lá. Pra quem já tá aqui faz muito tempo, quem me acompanha nas redes sociais faz bastante tempo, sabe que eu comecei em 2014 com uma handbike que não era essa. Comecei com uma hand de ferro, um modelo nacional, que os meus amigos de corrida, a maioria deles da época que eu andava, fizeram uma vaquinha e compraram pra mim. E eu comecei a correr com a handbike. Aí, depois de 1 ano e pouquinho, eu entrei pro triatlon, eu não tinha cadeira de corrida e eu usava uma cadeira emprestada só para os dias de prova, não treinava com ela. Aí, quando surgiu a oportunidade de eu fazer o primeiro Pan-Americano nos Estados Unidos, como era uma prova fora, a handbike e a cadeira que eu usava não eram aceitas por falta de... como que fala? Elas não atendiam às normas internacionais de segurança. Então, eu fiz uma vaquinha e comprei as duas. E a cadeira de corrida, ela é uma cadeira de atletismo. Por que então que eu usei a handbike em um monte de provas e por que eu uso a cadeira e que horas que eu uso cada uma? Bom, no triatlon, gente, nós temos obrigatoriamente que usar as duas. Não dá para você fazer a parte do ciclismo e a parte da corrida com um só equipamento. Então a gente nada, aí depois a gente pedala na bike e depois a gente vem para a cadeira de corrida. Nas corridas, muitas corridas do mundo, inclusive as majors, que são as maiores maratonas do mundo, Nova York, Berlim, Chicago, Tóquio, Boston e... Nova York, Tóquio e Londres.
E também a maratona da Disney, ela segue a mesma regra das majors, que eles aceitam as handbikes como forma de inclusão, você corre, você ganha as medalhas, só que para você concorrer ao pódio, ao troféu, a prêmio, você tem que usar a cadeira de corrida. Muitas provas no Brasil aceitam a handbike. Quando eu comecei a correr, eu usava hand e tive uma negativa, né? Uma prova que quis me barrar quando eu já estava lá. Todo mundo já conhece essa história, quem não conhece tá lá no blog, vocês vão lá procurar sobre a volta da Pampulha. Vou deixar o link na descrição do vídeo, quem tiver curiosidade de ler. E aí eles não queriam deixar eu fazer com a handbike, mas eu fiz. Bati o pé, entre aspas, porque não bato, né? Mas eu fiz. E as demais provas, muitas organizações não têm nem ideia do que é uma, do que é a outra. Outras provas aceitam os dois equipamentos e premiam separadamente. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. A Maratona de Porto Alegre, ela tem categoria handbike e categoria cadeirante, então ela premia para os dois. A Iguana, quando eu comecei a fazer as provas, e até hoje é assim, na maratona, na City Run, e nas meias maratonas da mesma série de provas, eles premiam se você vai de hand ou se você vai de cadeira. Inclusive eu sempre fiz de hand e nunca vi uma cadeira de corrida nessa prova especificamente. Eles premiam como cadeirantes quem vai de hand. Em outras provas eles aceitam apenas a cadeira de corrida, porque ela é oficialmente o equipamento de corrida, né, para cadeirantes. Então, por que eu comecei a usar handbike? Primeiro, porque eu não sabia que existia cadeira de corrida. Me foi apresentada a handbike primeiro. Eu testei, eu vi que eu conseguia. Tô caindo aqui. Eu testei, eu vi que eu conseguia usar e ela é realmente mais fácil. Por isso que a grande maioria dos cadeirantes começa pela handbike. Existem dois modelos. Esse aqui é um modelo mais de competição, que a gente fica mais deitado. E aquele modelo mais sentado é um modelo mais de passeio. A minha, gente, ela é intermediária. Ela não é nem a de ferro, que não era aceita nas normas, tal, em muitas provas. E não é nem a cara Chiques Elegantes, que é conhecida como Carbon Bike. A minha é de alumínio, então ela é um modelo de competição, mas não é o mais caro. Para você se adaptar à handbike, você só tem que sentar e pedalar. Você só precisa alcançar o pedal. E a gente tem esse ajuste no banco, você consegue colocar o banco para trás ou para frente. Então, a handbike ela é praticamente de um tamanho só. Tem o tamanho para quem tem mais de 1,80 m, mas para quem tem menos de 1,80 m é esse tamanho aqui. E aí você vai ajustando de acordo com o tamanho do seu braço, com o tamanho do seu tronco, com o tamanho da sua perna. Se o banco vem para frente, se o banco vem para trás, se ele deita mais, se ele deita menos. Se aqui essa parte do pedal ela sobe ou desce. Mas basicamente você só tem que sentar e pedalar. A cadeira de corrida, ela exige muito mais técnica e o posicionamento dela é mais difícil. Para quem já me perguntou, mas por que alguns atletas sentam em cima da perna e você não senta em cima da perna? Eu vou botar a foto aqui de uma atleta amiga minha que senta em cima da perna, a Aline, e eu que não sento em cima da perna. Qual a diferença? A diferença, gente, é a altura da lesão, tá? Quem tem lesão mais baixa não tem espasticidade e geralmente, né, a maioria dos cadeirantes não tem sensibilidade, então eles não sentem dor quando eles sentam em cima do joelho. Eu tenho muita espasticidade, então se eu tento ficar naquela posição, o espasmo, já mostrei aqui nos vídeos anteriores que falam sobre a lesão medular, o espasmo é um movimento involuntário do músculo. Então, se eu tô com frio, se eu tô com dor em algum lugar, se tá, sei lá, o tênis apertado, a meia machucando, a bexiga cheia, eu tenho esse movimento involuntário. Se eu sentar em cima da perna com o joelho dobrado, eu vou ter o espasmo e meu tronco pode ir para trás e a cadeira capotar, ou pode ir para frente e eu bater a cara aqui no cano, como já quase aconteceu quando eu tentei sem pôr a perna mais para trás um pouco. Basicamente, a diferença de sentar em cima da perna ou não é essa, é a altura da lesão e as sequelas que a pessoa tem. Mas também, para você correr com mais efetividade,
com a cadeira, você precisa de um treino de técnica. E eu descobri isso no final do ano passado, quando eu passei por um treinamento específico e vi que se eu melhorasse a forma como eu toco a cadeira, posição da mão, posição do braço, posição do tronco, onde vai minha perna, onde vai meu pé, eu poderia gastar menos energia, digamos assim, correndo mais rápido. Dá mais trabalho. E não é fácil se adaptar à cadeira, eu vou falar bem a verdade para vocês. Por isso que a grande maioria das pessoas vai com a handbike. Além disso, a handbike é mais fácil de encontrar um modelo nacional. Então precisa de um investimento menor para quem quer começar. A grande maioria das pessoas vai para a handbike e aí você pode fazer provas de corrida, onde ela é aceita como forma de inclusão, ou as provas de ciclismo. A cadeira a gente pode usar em provas de pista e provas de corrida de rua. E aí a gente vai para uma super grande questão, que é a questão da premiação para cadeirantes nas corridas de rua. A grande maioria das provas no Brasil premia com troféu nas maratonas. É muito difícil encontrar uma prova, principalmente agora, há uns anos atrás, existiam as provas homologadas que premiavam em dinheiro os corredores em cadeiras de roda. É muito difícil encontrar uma prova que premie em dinheiro com a handbike. As outras provas premiam só com troféu nas maratonas. E muitas provas não premiam nem com isso. Geralmente provas menores. Quem me acompanha que faz muito tempo já tá careca de saber que eu fui em um monte de corridas de 10, de 5, de 21 quilômetros e ganhei a medalha de participação. Mesmo tendo às vezes mais cadeirantes na prova, eles não premiaram a gente com troféu. E aí, as organizações de prova dizem que não premiam com troféu ou com dinheiro, porque não tem cadeirantes suficientes e não tem recursos suficientes para premiar com dinheiro ou não tem cadeirante suficiente para dar o troféu. Os cadeirantes dizem que não vão às provas se não premiar com pelo menos o troféu. E aí fica esse impasse. Se não tiver cadeirante suficiente, não tem troféu. E se não tiver troféu, não tem cadeirante suficiente. E aí? Por onde a gente começa para mudar essa realidade? Não sei, eu não tenho essa resposta. Eu deixo para vocês me responderem. Outra pergunta que me fazem muito: como eu consigo uma cadeira ou handbike? A pergunta sempre vem as duas juntas. Eu queria saber mais sobre essa cadeira. Aonde eu consigo uma? Gente, infelizmente no Brasil, a gente tem pouquíssimo apoio para conseguir uma. Você pode conseguir uma de duas formas. A primeira é se você participar de alguma instituição esportiva, geralmente ligada às secretarias de esportes de algumas prefeituras que tenham. Geralmente eles têm uma cadeira, dificilmente eles têm uma handbike, porque quando eles são ligados ao atletismo, eles vão ter uma cadeira. É difícil de encontrar, eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu conheço uma ou outra no Brasil que tenham a cadeira, e se você conhece alguma instituição, algum clube, alguma secretaria de esporte que tenha a cadeira que seja da prefeitura, por favor, coloque nos comentários desse vídeo. A prefeitura da minha cidade tem. Se você é um educador físico e você tem essa cadeira, que seja da prefeitura, que você esteja procurando atletas cadeirantes, coloca aqui nos comentários que eu vou divulgar aqui, né? Eu vou colocar nas outras redes sociais para que a gente possa incentivar os cadeirantes a irem até onde tem essas cadeiras para que eles possam treinar. A cadeira, gente, é da instituição, ela é do clube, ela é da prefeitura, ela não é do atleta. Então você vai lá na pista de atletismo, por exemplo, treinar e volta para casa, e você faz as provas. Muitas dessas instituições, esses clubes que a gente chama, eles têm uma cadeira para mais de um atleta, então precisa revezar. Mas eu conheço poucos lugares no Brasil. Handbike, a mesma coisa. Eu, sinceramente, não conheço nenhuma prefeitura, nenhum clube que tenha. Quando eu comprei essa daqui na vaquinha, eu doei a minha anterior para uma ONG
e empurra crianças e adultos cadeirantes nas provas de corrida. E algumas crianças estavam crescendo e não queriam mais ser empurradas, elas queriam ir por conta própria. Então eu doei a minha handbike antiga para que eles pudessem ou fazer essa introdução às crianças, né, com a handbike, ou que eles vendessem a handbike e comprassem mais triciclos para empurrar mais crianças. E realmente a hand não está mais com eles. Também tem o Empresto Minhas Pernas, que eles estão em processo de aquisição de 2 cadeiras de corrida. Vou deixar o Instagram do Empresto aqui também na descrição do vídeo, porque eles têm sedes em várias cidades do Brasil. E aí essas cadeiras, eles vão adquirir uma e depois outra, e essas cadeiras vão rodar essas cidades onde eles têm sede, para que as crianças possam experimentar, possam correr provas nas suas cidades. Como vai funcionar isso direitinho, vocês têm que perguntar para eles, eu não sei. Mas então, uma forma é você procurar uma ONG, uma instituição, uma secretaria do esporte que tenha uma cadeira, e a outra forma é comprando. Eu não tinha condições de comprar, então eu fiz a vaquinha online. Tem aqui, inclusive, no YouTube, o vídeo que eu fiz na época da vaquinha para comprar a handbike nova. Quem tiver com a ideia de fazer uma vaquinha, pode dar uma olhada no meu vídeo como foi feito, e ele tem também o link da vaquinha, então vocês olhem como que a vaquinha foi montada. Eu não conheço outra forma, gente, eu não conheço nenhum lugar que doe, não conheço. Os meus amigos que se reuniram na época da minha primeira handbike, compraram e doaram para mim, não foi uma ONG, uma instituição, uma pessoa milionária, rica, chiques, elegantes. E quando eu fui comprar o equipamento melhor, foi a mesma coisa. Eu fiz a vaquinha, eu tive contribuições de R$10, eu tive contribuições bem maiores de pessoas e empresas que me ajudaram para que eu pudesse ter as 2. Não conheço outra forma. Quando me perguntam como eu faço para conseguir uma, gente, é comprando. No Brasil é difícil, não tem outro jeito. Infelizmente, essa é a notícia que eu tenho para dar para vocês. Então, vamos recapitular as diferenças da handbike e da cadeira de corrida. A handbike é um equipamento oficial de ciclismo, é uma bicicleta. E a cadeira de corrida é um equipamento oficial de corrida, é uma cadeira de atletismo. Essa pode ser usada como equipamento de corrida? Em algumas provas, sim. Você precisa ler o regulamento e ter certeza de que eles não vão mudar o regulamento por sua causa, como aconteceu comigo. Aconteceu. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês. E se tiver alguma outra dúvida a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários também, que eu gravo um outro vídeo ou respondo pra vocês lá no Instagram. Tá bom? Um beijo.